Pessoal, então vamos lá, continuando. Quero falar agora com vocês sobre uma atenuante em específica. Pode vir a cair na prova de vocês, que é sobre a confissão. A confissão espontânea, ela é uma das circunstâncias atenuantes. Então, é confissão espontânea, ou seja, tem que partir diretamente do agente. Ela não pode ter sido instigada ou induzida por ninguém. Caso seja apenas voluntária, então cuidado com a prova. Caso seja apenas voluntária, o agente quis mais porque teve uma influência ou uma indução, aí pode ser considerada como uma atenuante inominada, lá do artigo 66, tá? Mas não é uma confissão espontânea, então cuidado com isso. Mas pode ser considerada uma atenuante? Pode, mas aí vocês precisam embutir ela lá no artigo 66. A confissão, gente, ela pode ser simples ou ela pode ser qualificada. A simples quer dizer que o indivíduo apenas admite a prática do delito, e a qualificada quer dizer que o indivíduo ele admite a prática do crime, mas ele alega alguma incidência de uma excludente, por exemplo, de culpabilidade, ou uma excludente de ilicitude. Beleza? Súmula interessante aqui para vocês, súmula 545 do STJ, e de novo súmula 630 do STJ. 545 fala o seguinte: quando a confissão for usada para a formação do convencimento do julgador, o réu faz jus à atenuante prevista lá no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. E o 630 do STJ fala sobre aquilo que nós já debatemos, sobre a lei de drogas, sobre o tráfico ilícito de entorpecentes. Beleza? Beleza. Agora, outras situações interessantes, né, que vale a pena a gente mencionar, é sobre a terceira fase da teoria geral da pena. Falamos sobre a primeira, então relembrando, pena base fixada no mínimo legal. Segunda fase, atenuantes e agravantes. Mencionei uma agravante que é interessante, que é a reincidência, e uma atenuante interessante, que era a confissão espontânea. E a terceira fase, que são as causas de aumento e as causas de diminuição. Também podem vir na prova como majorantes ou minorantes de forma respectiva. Majorantes e minorantes, mesma coisa que causa de aumento e diminuição. Elas também podem ser genéricas, e aí elas estão previstas lá no artigo, lá na parte geral do Código Penal, são aplicáveis a todos os delitos, e específicas que estarão lá na parte especial do Código Penal ou na legislação extravagante aplicáveis a determinados delitos. E aí, nesta fase, nesta terceira etapa, que o juiz ele pode fazer com que a pena ultrapasse os limites legais máximos e mínimos, porque o legislador previu expressamente o quantum de aumento e o quanto de redução. Por isso que a gente vê pessoas que pegam aí 150 anos, 200 anos, é por conta da quantidade de aumentos que tem e que vai fazendo o cálculo em cima daquela pena base, já cheia de agravantes. Então, é interessante vocês saberem sobre isso, tá? Então, lembrem, causa de aumento, causa de diminuição é diferente de qualificadoras e diferente de privilégios, né? Na de aumento e na diminuição, o legislador ele previu uma fração de aumento que vai ser aplicada na segunda fase da pena, e o quanto máximo e mínimo, sendo que a dosimetria partirá dessa nova pena. Artigo 68, parágrafo único do Código Penal fala sobre pluralidade de causas de aumento, pluralidade de causas de diminuição de pena. Vale a pena a leitura de vocês. Fala assim: no concurso de causas de aumento ou de diminuição que estão na parte especial, pode o juiz se limitar a uma só, a um aumento ou uma só diminuição, prevalecendo a causa que mais aumente ou a causa que mais diminua. Ou seja, se na prova envolver apenas causas da parte geral ou causas da parte geral com especial, o juiz ele tem que aplicar todas. Mas se tiver pluralidade de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial ou no extravagante, o juiz pode, ou seja, ele decide, ele não é obrigado. Então, ele pode aplicar só uma, sendo a que mais aumente ou a que mais
diminua. Então, vale a pena a gente mencionar sobre isso. Agora, chegando, né, evidentemente, na pena definitiva, o juiz ele vai desprezar as frações de dias. E aí, ele vai passar a calcular a pena privativa de liberdade, fixando o regime inicial da pena, com base lá no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Então, a gente passou pela primeira fase, segunda fase, terceira fase, e é agora que o juiz vai constar o regime inicial de pena. Na sequência, vai verificar a possibilidade de substituição da pena nos termos do artigo 44. Se não for possível, artigo 44, vai verificar a possibilidade de suspensão da pena com base no artigo 17. Então, eu primeiro verifico a PRD do artigo 44. Se não for cabível a conversão da PPL para PRD, eu passo a verificar a possibilidade de suspensão condicional da pena, os requisitos lá do artigo 77. E aí, por fim, deve ainda o juiz fixar um valor mínimo de reparação dos danos causados, isso está lá no Código de Processo Penal, artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, e analisar também se vai ser ou não o caso de decretação de prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa da prisão, tendo em vista que a sentença de primeira instância, para que a pessoa seja de fato presa em definitivo, precisa-se, necessita-se do trânsito em julgado. Então, a decisão ali do juiz, se aquela pessoa vai ficar presa preventivamente até o trânsito em julgado ou se ela vai poder recorrer em liberdade. Então, evidentemente que na sua prova, você vai pleitear pelo direito do seu cliente de recorrer em liberdade quando tiver em sede ali, por exemplo, de apelação. Beleza, criaturas? Tá bom. A professora falou aí sobre fixação de regime, né? O que vem lá? Pessoal, regime é o modo como é executada a PPL, o modo como é executada a pena privativa de liberdade. Então, o juiz, quando ele for fixar o regime inicial de cumprimento de pena, ele vai verificar alguns fatores. Primeiro, o tipo de pena. Então, relembrando o que a gente viu, reclusão admite qualquer regime inicial e detenção apenas o semiaberto e o aberto, regime inicial. Ele também vai verificar o quanto da pena definitiva, se o condenado ele é reincidente ou não, e as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do Código Penal. Regimes nossos aqui no Brasil de cumprimento de pena é o aberto, que a execução de pena ela ocorre na casa de albergado ou no estabelecimento adequado, artigo 36 do Código Penal. Semiaberto também pode vir como semifechado, é a mesma coisa. O seu cumprimento se dá em uma colônia agrícola, industrial ou em algum estabelecimento similar. Suas características estão lá no artigo 35 do Código Penal. E o regime fechado, que é o estabelecimento de segurança máxima ou segurança média, e as suas características estão lá no artigo 34 do Código Penal. Vou tentar fazer um resumo para vocês aqui. Quando eu tiver uma pena igual ou inferior a 4 anos, ou seja, até 4 anos, uma pena até 4 anos. A reclusão, via de regra, ela vai se iniciar com o regime aberto. A detenção com o regime aberto. Se a pena for superior a 4 anos e inferior a 8, mais que 4, menos que 8, na reclusão vai iniciar com regime semiaberto, na detenção, regime semiaberto. Agora, se a pena for superior a 8 anos, mais que 8 anos, a reclusão ela vai se iniciar via de regra com regime fechado e a detenção com regime semiaberto, né, queridos? Porque não tem o regime inicial fechado na detenção. Atenção para o entendimento de 2022, recentíssimo da STJ, eles nos falaram o seguinte: sobrevindo uma condenação por uma pena privativa de liberdade no curso da execução da pena restritiva de direitos, então a pessoa estava cumprindo uma PRD. E aí surgiu, uma pena privativa de liberdade de um outro crime. Essas penas elas serão unificadas, então as penas serão objeto de unificação. Como que vai acontecer isso? Vai haver uma reconversão da pena alternativa, porque ele estava cumprindo PRD, em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de eventual cumprimento
simultâneo ali em regime aberto, porque se ele ficar em regime aberto aí é possível, né? É compatível cumprimento de PRD com o regime aberto, por exemplo, sendo então vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. Então, entendimento aí de 2022, interessante vocês saberem que essa unificação ela não é automática. Tem que existir o pedido de unificação. Então, se falar que foi automática, vocês vão ter na LEP ali um pouquinho mais para frente. Mas já saibam que 2022 já decidiu que essa conversão, essa unificação, ela não é automática. Beleza? Tá. Situações excepcionais que vão admitir um regime mais grave do que esses que a gente acabou de falar. Acabei de mensurar para vocês o que é cada um, mas vamos tentar entender situações excepcionais. Primeiro, reincidência. Para o Código Penal, gente, deverá ser aplicado sempre o regime mais grave possível, ou seja, fechado para reclusão e semiaberto para detenção, nos casos de reincidência. Porém, súmula importantíssima, cai prova sim, prova não, quando não é a súmula 444, é essa, que é a súmula 269 do STJ. A súmula 269 do STJ entende que o reincidente condenado a uma pena que supera a 4 anos, acima de 4 anos de reclusão, poderá, presta atenção, poderá receber regime inicial semiaberto, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Entendam por que essa súmula existe, essa 269. O fulano, ele pegou uma pena ali que supera 4 anos e 1. Se ele não fosse reincidente, a regra é que ele iria para o semiaberto. Mas ele é reincidente. Então ele tem que ir, de acordo com o Código Penal, para o regime fechado. Começaram a entender que isso não era muito proporcional e que a gente deveria seguir o princípio da proporcionalidade. Então, entende-se o quê? Que se o agente ele voltou a delinquir, voltou a cometer crime, é porque a pena não cumpriu a sua finalidade. Qual a finalidade que é ela, né? É a retribuição, a prevenção geral, a prevenção específica, né? De modo que, quanto ao reincidente, há um recrudescimento da pena na intenção de que essa finalidade ela seja atingida. E entende-se que não é colocando essa pessoa que tem uma pena um pouco menor, né, de 4 anos e 1 mês, no regime fechado, e sim dando a possibilidade de que ela fique no regime semiaberto. Entendam, o juiz poderá. Na vida, ele sempre faz. Na prova, tendo essa opção, vocês vão colocar essa opção. Falou que é reincidente, via de regra, é regime fechado, sim. Mas olha na sua prova qual é a pena. Se a pena, né, não superar 4 anos de reclusão, aí é possível o regime semiaberto. Então imagina, a pessoa ela pega ali 3 anos, 2 anos de reclusão, e ela teria que ir pro fechado. Não tinha muita coerência, não tinha muito sentido. Então, deu possibilidade de cumprimento no semiaberto. Então, se acontecer isso com vocês, súmula 269 do STJ. Fechou? Beleza. Agora, temos ainda as circunstâncias judiciais desfavoráveis, lá do artigo 59. Quando as circunstâncias judiciais do artigo 59 forem desfavoráveis, no caso concreto, e recomendarem um regime mais grave, essa decisão ela tem que ser fundamentada. Exemplo, né? O caso do Copinho, que é um réu que ele era primário, mas ele colocou a arma na boca da criança. Então, se ele era primário, não necessariamente ele iniciaria no regime fechado. Mas, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59, neste caso concreto, o regime recomendável foi o regime mais grave. Tá? Observações interessantes para a prova. Havendo concurso de crimes, o magistrado ele vai considerar o total das penas para poder fixar o regime. Concurso material, concurso formal, com um ato meu surgiu 2 resultados em pessoas diferentes, por exemplo, ele vai pegar e vai considerar o total das penas para poder fixar o regime. Havendo mais de uma espécie de pena a ser cumprida, deve ser executada primeiro a mais grave. Beleza? Tá.
A pena de detenção, vale a pena lembrar, não admite o regime inicial fechado, mas admite a transferência para o fechado em sede de regressão de regime por uma eventual falta grave. Por exemplo, se o juiz ele fixa a pena base no mínimo legal, lá na primeira fase da aplicação da pena, não pode ele fixar um regime prisional mais gravoso do que o que correlaciona, né, referente à pena aplicada, sem motivação idônea. Como que ele vai motivar isso para dar uma pena, para dar um regime mais grave do que a pena base no mínimo legal, né? E também, nos termos do artigo 42 do Código Penal e 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, antes de fixar o regime inicial, então, antes de fixar o regime inicial, o juiz ele tem que descontar o tempo de prisão processual, é o que a gente chama de detração. Tem que ocorrer a detração penal. Então, na prova, se vier lá na questão, no enunciado, falando que o fulano ele ficou ao longo do processo preso por 100 dias em prisão preventiva e pipipipopopó, vocês vão terminar a primeira fase da pena, a segunda fase, a terceira fase, falando das causas de aumento, das causas de diminuição. Na sequência, você vai falar para o juiz descontar esses 100 dias por conta da detração penal, fundamentados ali nos artigos 42 do Código Penal, 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. E aí, na sequência, que você vai falar do regime, tá? Então, primeiro é a detração. Por que a detração vem antes do regime? Um motivo óbvio. Porque, dependendo do caso, a detração vai fazer com que a pessoa saia de um regime semiaberto para um aberto. Na hora que eu pego e faço esse desconto, no caso concreto ali, ele pode fazer muita diferença no regime inicial. Então, por isso que a gente fala da detração antes de fazer o pedido do regime, tá? Cuidado, a detração, gente, ela não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Então, se o fulano estava em casa com tornozeleira eletrônica, isso não retira, isso não faz com que exista detração. A detração ela só vai existir quando houver prisão processual, seja prisão temporária, seja prisão preventiva. Tá? Então, outras medidas cautelares diversas da prisão, não. Outro ponto que vale a pena a gente mencionar é sobre o regime inicial fechado automático por força da lei. Por exemplo, né, na lei de crimes hediondos, lá possui um dispositivo que impõe, obriga a existência do regime inicial fechado de forma automática ao agente que praticar crime hediondo. Então, em tese, o fulano praticou um crime hediondo, a ele, o regime será um regime inicial fechado. Foi julgado inconstitucional isso pelo Supremo Tribunal Federal, justificativa fere o princípio da individualização da pena, isso já caiu milhares de vezes também, tá? Então, valia a pena falar com vocês. Isso viola o princípio da individualização da pena. A pena ela tem que ser calculada de acordo com o condenado, os aspectos subjetivos e objetivos do condenado. Então, quando a lei vem e fala assim, para todo mundo que cometeu crime hediondo vai ser o regime inicial fechado, está ferindo o princípio constitucionalmente garantido da individualização da pena. Outra coisa é o regime especial para as mulheres, né? Por exemplo, o direito que a mulher tem de cumprir a pena num estabelecimento próprio e que dê para ela condições para permanecer com os filhos no período de amamentação. Súmulas para que vocês possam fazer aí mais um deverzinho de casa, súmulas 718 do STF, súmula 719 do STF, súmula 440 do STF, são 3 súmulas interessantes, 718 e 719 vive caindo como tese, inclusive, de peça. Tá? O 718 fala assim, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui uma motivação idônea para colocar um regime mais grave do que mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então, você falar, por exemplo, que o crime hediondo ele é horrível, que ninguém jamais faria isso e tal, e justificar para que possa colocar um regime fechado, isso não é uma motivação idônea, porque eu tenho que verificar o caso concreto, não é o caso em abstrato. Então, o juiz não pode se utilizar disso. Na peça vai dar um contexto desse,
que a fundamentação do regime imposto, que foi o regime fechado, foi que esse crime é um absurdo. Tráfico de pessoas onde já se viu. Não pode, tem que ser de acordo com o caso concreto. E o 719 vai junto a isso, fala que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige uma motivação idônea. Então, tem que ter motivação idônea, tá? E a súmula 440 do STF fala que, fixada a pena base, primeira fase, no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta com base apenas na gravidade do delito. É a mesma situação que a gente acabou de discutir. Então, 3 súmulas que tratam basicamente ali do mesmo cenário. As 3 têm que estar embutidas nas peças de vocês e nas questões. Certo, queridos? É isso. Acho que falamos sobre pontos interessantes, sobre progressão de regime, pessoal. Eu vou conversar com vocês quando nós falarmos da LEP. Livramento condicional, falo com vocês quando nós formos quando a gente for falar da LEP, da Lei de Execuções Penais, trato alguma coisa com vocês. Pena restritiva de direito, basta a leitura, tá, do e-book e a leitura do Vademecum, né, as características ali, que são características, por exemplo, de autonomia. Então, eu não posso ter uma pena privativa de liberdade para um crime e para o mesmo crime uma pena restritiva de direitos. Primeiro, a gente coloca a PPL e converte em PRD, né? É lógico que existem exceções, mas a regra é que não, né? É a substitutividade, como a gente viu, primeira PPL, aí substitui pela PRD. Também temos exceções. O próprio artigo 28 da Lei de Drogas fala de uma PRD, de uma pena restritiva de direitos, que não é substitutiva, ela é uma principal, né? Lá que fala sobre o consumo pessoal de entorpecentes. Lá no artigo 43 do Código Penal fala das espécies de pena restritiva de direitos. No 45, prestação pecuniária. Ainda no 45, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade. Artigo 46, interdição temporária de direitos. Artigo 47, né, a questão da suspensão da habilitação de trânsito, suspensão dessa habilitação, né, ela foi revogada pelo Código de Trânsito, então verifiquem o CTB, mas ela está fazendo parte da leitura diária de artigos de vocês. Então, assim, basta a leitura do VAD de vocês, né? O artigo 44 fala dos requisitos da substituição da pena privativa de liberdade para a PRD. Basta a leitura, são requisitos cumulativos. Então, crimes dolosos, se for crimes dolosos, então pena privativa de liberdade que não supere 4 anos. Se o crime não tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, então a coisa pode, mas a pessoa não. Então, não pode ser superior a 4 anos, então até 4 eu posso pedir a conversão, mas verifiquem se o crime foi ou não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Para os crimes culposos é possível a conversão qualquer que seja a pena, qualquer que seja o tipo de crime, tanto faz, tá? Requisitos. Se o réu não for reincidente em crime doloso e a medida ela seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha superado em virtude da prática do mesmo crime, o juiz ele pode aplicar a substituição, tá? É um entendimento que inclusive está no artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal. Então, se o réu ele não for reincidente em crime doloso, né? É um dos requisitos, ele não pode ser reincidente em crime doloso, mas existe a tal da exceção. A exceção é o 44, parágrafo 3º, que fala que o juiz pode aplicar essa substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida ela seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha superado em virtude da prática do mesmo crime, ou seja, não seja uma reincidência específica. E o que seria uma reincidência específica do parágrafo 3º do artigo 44? É o indivíduo que cometeu um novo crime doloso idêntico, tá? Então, temos alguns julgados sobre isso. A reincidência ela teria superado em virtude da prática do mesmo crime. Porém, vem-se entendendo que se o condenado ele tiver praticado um novo crime doloso da mesma espécie,
mas não é idêntico, ele vai ter direito à substituição. Por exemplo, Pedro ele foi condenado por um furto simples, lá no artigo 155 do CAPT, por exemplo, do Código Penal. Depois ele foi novamente condenado, mas agora por um furto qualificado, no artigo 155, parágrafo 4º. Em tese, o juiz ele poderia conceder a substituição, porque o furto simples e o furto qualificado, eles são crimes da mesma espécie, né? Mas não são o mesmo crime, mas são da mesma espécie. Outra coisa que eu preciso ter como requisito, se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, personalidade do condenado, motivos e circunstâncias indicarem que essa substituição ela seja suficiente, então critérios, né, interessantes. E aí, vale a pena vocês realizarem toda a leitura do artigo 44 seguintes, porque lá fala sobre uma regrinha, por exemplo, de uma condenação que seja igual ou inferior a 1 ano. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição ela pode ser feita por multa ou por uma PRD, né? Então, ou seja, ela pode ser aplicada ali uma pena de multa de forma isolada, sem necessidade de uma PRD, por exemplo, né? Condenação superior a 1 ano, mais do que 1 ano, a pena privativa de liberdade ela pode ser substituída por uma restritiva de direitos e uma multa, ou então por 2 restritivas de direitos, tá? Outra perguntinha que pode vir na prova é se é possível a conversão da pena restritiva de direitos por uma PPL, por uma pena privativa de liberdade. Então, olha, fixa a PPL, converte para PRD e aí acontece o quê? Alguma coisa que faça com que ela retorne a ser PPL. Pessoal, se tiver descumprimento injustificado dos requisitos da pena restritiva de direitos, é possível haver a reconversão, o retorno para a pena privativa de liberdade, tá? Pessoal, acho que era isso. Suspensão condicional da pena, a gente também vai ver quando tratarmos da LEP, porque está lá no artigo 156 da LEP, né? Lá fala sobre suspensão condicional da pena, mas no material de vocês já até foi, os requisitos para as condições de sursis e tudo mais. Mas aí mais para frente a gente fala juntamente com o tema progressão, com o tema regressão. Falaremos mais um pouquinho ainda sobre detração. E é isso. Espero que tenha dado para clarear a vida de vocês em relação às teses subsidiárias que eventualmente podem vir para dentro da peça de vocês. A ideia de trazer a teoria geral da pena de forma bem esmiuçada foi essa. Por quê? Porque quando a gente tem teses subsidiárias, uma acarreta no surgimento da outra, que acarreta no surgimento da outra e da outra. Então, se você erra na primeira, vai ser uma enxurrada de erros. Você juntando todas essas pontuações, vira uma pontuação alta que você vai perder por bobeira, porque não entendeu a teoria geral da pena. E, consequentemente, você vai perder lá no pedido. Porque o que acontece no pedido? Você vai replicar aquilo que você argumentou no direito. Então, vai requerer a pena fixada no mínimo legal, requerer a atenuante. Então, você vai perder de forma duplicada o que você esqueceu no direito e aí, consequentemente, você não colocou no pedido. Então, você perde muita nota, sendo que o raciocínio era um raciocínio simples, é o que a gente aprendeu aqui. Então, espero que tenha dado para ficar claro, pessoal. Estou à disposição de vocês, tá? Vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento, se tiverem ainda mais alguma dúvida sobre este assunto. Grande beijo e até a próxima!